Fala, meus amigos! Hoje eu quero trazer para você 4 textos bíblicos que muitas das vezes entenderam errado. E deixa eu te falar, o quarto texto provavelmente você ainda não entendeu ou fala errado. Então fica até o final, assista o vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Beleza? Vambora? Tamo junto. Primeiro texto: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Esse texto está lá em Ageu 2:9. Muitas das vezes as pessoas usam esse texto para dizer que alguma coisa aconteceu e vai haver uma outra coisa melhor. Esse texto é usado para consolar, para animar alguma pessoa, dizendo: a Bíblia está dizendo que se alguma coisa aconteceu, a glória da segunda casa. Por exemplo, alguém que passou por uma situação de término de namoro, e a pessoa pega esse texto e fala: olha, o outro que você tiver vai ser muito melhor. Alguém passou por uma situação ruim, teve um problema com o carro, calma, o outro carro que você vai receber vai ser muito melhor. Só que esse texto não está dizendo que aquilo que aconteceu uma vez vai acontecer de novo muito melhor. Então vamos lá. O que esse texto está querendo dizer? Qual é a forma certa de interpretar? Para isso, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro é entender o contexto, quem escreveu, para quem escreveu e todas essas coisas mais. Ageu é um profeta pós-exílico, ou seja, após Israel ter sido exilado por Babilônia, ser levado como escravo para a Babilônia e depois de ter sido liberto. Então é um período de restauração. E aí, a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, por quê? Porque o primeiro templo construído por Salomão, que teve a glória que invadiu lá, a presença de Deus foi tão forte, a gente vai ver isso em 2 Crônicas, capítulo 7, foi tão forte, que as pessoas não conseguiam nem entrar, os sacerdotes não conseguiam, os levitas nem conseguiam ministrar lá. E aí, diante disso, há uma promessa de Deus, Deus usando o profeta, que haveria um novo templo, onde a glória seria maior ainda. E isso significa que, assim, eles estavam desanimados, eles estavam muito tristes. E Deus estava encorajando eles para construir novamente o templo. Por quê? Porque Deus tinha dado o templo e a direção do templo para que eles exercessem um sacerdócio ali. E aí, o primeiro templo, a presença de Deus pairou ali, mas o segundo templo, o próprio Jesus pisou lá. Então, a glória da segunda casa é maior que a da primeira, é uma promessa que refere-se ao templo, a Israel, né, que depois foi destruído em 70 depois de Cristo, que o próprio Cristo já tinha avisado sobre isso pelos romanos, né? Então, é muito importante a gente entender que esse texto não está falando que qualquer coisa que aconteceu na minha vida, eu posso usar esse texto dizendo que vai ser melhor, tá bom? Esse texto refere-se sobre ao templo em Jerusalém, beleza? Segundo texto que entenderam errado: maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Deixa eu te falar, esse texto geralmente é usado para poder justificar que nós não devemos confiar em ninguém. E engraçado que eu tive contato, né, ouvindo isso, de 2 açougueiros brigando no mercado, porque um vacilou. E o outro açougueiro, e esse açougueiro que vacilou era crente. E aí o outro estava falando assim: olha, tá vendo aí, ó? Por isso que a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, eu não posso confiar nele. Aí o cara é crente, eu não posso confiar nele. Só que o texto não está querendo dizer isso. O que esse texto está querendo dizer? Esse texto está querendo dizer que maldito o homem que faz da sua própria força, né, a sua confiança. Maldito o homem que confia em si mesmo, que se confia naquilo que tem e não no Senhor. E se você for olhar todo o texto, for decorrer todo o texto, ele vai, por exemplo, dizer no versículo 7: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro. E vai todo o contexto relacionado a esse texto. Então é importante a gente entender que esse texto em si, ele dá um alerta sobre não confiar em si mesmo e confiar mais no Senhor do que nas coisas naturais, das coisas que a gente pode ver. E a gente vai perceber que toda a Bíblia
vai dar muitos indícios e muitos textos que vão comprovar isso. E isso é uma parte importante. Quando você vê um texto, faça a prova desse texto em toda a Bíblia, porque existe uma coisa que eu chamo de coerência bíblica, que é muito importante a gente entender antes de citar um texto. Beleza? Vamos para o terceiro texto? O terceiro texto é impressionante, porque ele tem a ver com o texto anterior, que é aquele que está de pé, cuide para que não caia. E é usado em 1 Coríntios, né, 10, 12. Deixa eu te falar uma coisa. Esse texto não está dizendo aquele que está de pé, mas a Bíblia vai dizer aquele que acha que está de pé. Geralmente as pessoas usam esse texto para falar para alguém e falar, tá vendo? Quem está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, todos são suscetíveis à queda. E é claro, de fato, nós precisamos estar alertas. Ninguém é perfeito e soberano. Mas a Bíblia fala que é aquele que acha, não aquele que está de pé. Então, vai de acordo com o texto anterior. Ou seja, aquele que confia em si mesmo, aquele que está preocupado somente na força do seu braço, aquele que está confiando mais em si do que em Deus. Então, esse texto é muito interessante você entender sobre isso. E vou fazer um ponto aqui, que muitas das vezes as pessoas usam o texto para julgar alguém que tem se destacado e que confia no Senhor. Então, por exemplo, eu já vi várias vezes esse texto sendo usado. Por exemplo, você tem uma confiança muito grande no Senhor, você tem uma confiança muito grande nas palavras do Senhor na Bíblia, e aí alguém vira, usa esse texto dizendo: cuidado, porque aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Só que a gente não pode usar esse texto com relação a isso, mas sim para alertar aqueles que fazem do orgulho, da sua força, da sua confiança, o seu próprio braço e não confiam no Senhor. Beleza? Vamos para o quarto texto? E o quarto texto, eu tenho certeza que você usa demais ou você fala demais e talvez nem se ligou do que você está falando. Quer ver? A gente geralmente usa João 14, 2 e 3, que fala que Jesus vai fazer muitas moradas, ele vai preparar um lugar para a gente, e a gente usa esse texto dizendo que a gente vai morar no céu. Só que nós não iremos morar no céu. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós temos essa convicção de achar que nós vamos morar no céu, que vamos estar no céu. E de fato, a gente vai habitar no céu por um tempo, mas não vamos permanecer lá. Outra coisa também, nós temos uma visão de céu muito errada do que a Bíblia diz. Nós imaginamos o céu, um lugar com nuvenzinha, onde todo mundo está de branco, com aquela harpinha tocando, com aquele ar-condicionadinho ligado e muito calmo, muito pacato. Não, não, não. Não é isso. Mas eu vou deixar isso para um outro papo. Eu quero falar sobre o texto. Apocalipse 21, do 1 ao 3, diz assim: E vi novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A gente vai ver outros textos bíblicos também que vão falar sobre isso. Quando Jesus ele desce, né, dos céus, ele vai falar que Jesus vai descer dos céus com todas as regiões celestiais. E Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras e ele vai derrotar o anticristo, vai sentar no templo, no trono em Jerusalém. Então, o que eu quero dizer? Nós não vamos morar no céu para sempre, eternamente. Na realidade, quando morrermos, né, antes da volta de Jesus, nós vamos estar no céu. Mas quando Jesus voltar, ele vai descer dos céus, os mortos vão ressuscitar e vão ser encontrados nos ares, eles não vão para o céu. E aí o que acontece? Nós simplesmente vamos estar com o Senhor na cidade santa, na Nova Jerusalém, e ela vai descer. Ou seja, se você achou um dia que ia morar no céu, que o céu seria um lugar calminho e tudo mais, eu acho que você precisa estudar sobre isso mais. E eu posso até te recomendar um vídeo, vou colocar aqui nos comentários um vídeo do Guilherme Schenkel falando sobre a teologia do céu, que é muito bom. Ele teve com a gente numa atividade da nossa comunidade
e ele explica tudo sobre o céu. E eu quero que vou até encorajar você a estudar sobre isso. Então é isso, meus irmãos. Se você tem mais alguma sugestão de um texto, se você quer que eu produza mais vídeos desse tipo, deixa nos comentários os textos, tá bom? Coloca aí nos comentários os textos que você conhece, que você viu que as pessoas entenderam errado e tudo mais, ou até mesmo você já se confundiu durante a sua jornada. Você pode deixar nos comentários que eu vou tentar produzir novos vídeos nesse formato. Outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, isso é muito importante para incentivar aquilo que eu estou fazendo, tá bom? Para edificar a vida de muitos irmãos. E o meu desejo é que você cresça em graça, em conhecimento, que você pregue cada vez mais a palavra de Deus, que você conheça ainda mais as verdades do Senhor e comunique isso de maneira clara, poderosa, de acordo com as verdades bíblicas. Beleza? Deus abençoe, fica com Deus, tamo junto, até a próxima.